boa tarde. É com alegria no coração e com a paz no espírito que quero fazer uma live com os meus irmãos, com os meus amigos, vocês que estão nos assistindo, você que vai assistir essa live. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tremendamente dentro da sua vida, dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna com Cristo Jesus é o momento maravilhoso do homem para com Ele. Nós estamos vivendo os últimos tempos do homem na face da terra. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo todo está passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, enfrentando as mesmas situações. No Brasil, pessoas estão morrendo. Nos países latino-americanos, as pessoas estão morrendo. Nos continentes, as pessoas estão morrendo por uma mesma doença. A Bíblia diz que haveria fome, pestes, guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. E a palavra de Deus ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna com Cristo Jesus, ela nos dá a garantia de uma vida extraterrena, esta vida que você vive hoje. Jesus nos promete uma vida melhor, além desta vida que eu e você vivemos. A Bíblia fala, no capítulo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses, que nós ouviremos os rumores das trombetas, nós ouviremos o chamado de Deus, aonde os mortos serão despertados e chamados à eternidade para estarem com Cristo Jesus. Eu e você que estivermos vivos, estaremos com Ele para sempre também. Os últimos tempos têm sido momentos de guerras, de tristezas, de disputas, têm sido momentos de dificuldades para a humanidade. As famílias muitas vezes não conseguem se entender, se compreender. Os casais já não estão mais vivendo como deveriam viver. O amor de muitos tem se esfriado. As pessoas estão perdendo o amor, as pessoas estão perdendo a simplicidade, as pessoas estão perdendo a caridade. Muitos estão abandonando a verdade. Mas Jesus está vindo buscar um povo. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando em religião, nós não estamos falando em denominação, em nome de templos ou de religiões. A igreja sou eu, a igreja é você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele mora dentro de cada um de nós. Ele nos faz casa, Ele nos faz morada, Ele nos faz templo. Logo, entendemos que eu e você somos o lugar onde Deus habita. Deus habita no interior do homem, Deus habita em nossos corações. Nós somos a morada, nós somos o templo do Espírito Santo. E é necessário que, como templos do Espírito Santo, nós venhamos a entender que, estando o Espírito do Eterno dentro de cada um de nós, é passivo de que é Ele quem dirige as nossas vidas. Quando Deus fez o mundo, Ele criou todas as coisas, as demais coisas, a terra, o céu, a lua, o sol, as estrelas, as constelações, as árvores, as aves, os peixes, os répteis. Mas por último, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
E Deus nos fez templo, nos fez morada, nos fez habitação. E nós precisamos entender que Ele quer morar dentro de mim e dentro de você. Nós, como morada, como templo do Espírito Santo, precisamos deixar Ele viver, dirigir e se manifestar em nossas vidas. Se eu e você não somos a casa e o templo, Ele quer que a minha casa espiritual, a sua casa espiritual, esteja adornada, alegre para Ele. É importante que eu e você venhamos a fazer algo que venha despertar nele um sentimento de salvação, de amor. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo, nós precisamos entender que este amor que Deus fala não é um amor meramente humano que hoje existe e amanhã deixa de existir. O amor dele é eterno, o amor dele é verdadeiro. O nosso versículo bíblico que nós recitamos aqui no início da nossa mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira e que entregou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz em João capítulo 4, 23, 24 que Deus é amor e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que eu e você venhamos adorá-lo em espírito. Deus, Ele não está ao alcance da carne, das mãos humanas, mas Ele está ao alcance das nossas orações. A sua palavra é um instrumento que nos liga, que nos leva à presença dEle, que nos faz conhecer Deus. A Bíblia Sagrada começa com a seguinte frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Quando Moisés escreve esta frase, Bereshit bara Elohim hashamayim haaretz, está dizendo que Ele criou os céus e a terra e que Ele é o Criador. A última grande ação dos primeiros 6 dias da criação é a criação do homem. Pare para pensar comigo quanto tempo Deus levou para ver que o homem estava só. Quantas horas, quanto tempo? Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Esta conclusão de Deus nos leva a crer que os dias não eram dias literais, eram dias diferentes de tempo, de horas e de momentos. A teologia nos ensina que entre o primeiro e o 6º dia não são compreendidos como os dias de 24 horas. Por mais perfeito que o Senhor seja, o Criador, os dias da criação, segundo estudiosos, foram dias prolongados, não dias de horas, de minutos e segundos, como nós conhecemos. Porque até o 3º dia, Deus não havia criado os astros, nem a noite e nem o dia. Então nós podemos interpretar de uma forma não totalmente humana, de uma forma natural como nós conhecemos e que muitas vezes nos ensinaram. Mas esquecendo, nós precisamos lembrar que o Criador, Ele nos fez da sua imagem e semelhança. Não que a minha face, a sua face, o seu rosto, sejam igual ao rosto de Deus. Deus é Espírito e nós somos carnais, nós somos naturais, nós vivemos de uma forma meramente humana. Deus é Espírito. Nós não poderíamos descrever uma fotografia de Deus. Muitas vezes nós chegamos nas casas, nas empresas, nos lares e nós vemos fotografias, desenhos
da face do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que essas imagens, elas não refletem a personalidade e o homem que foi Jesus Cristo. Se nós entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio de um povo que habitava no deserto, que era um povo queimado pelo sol, um povo que vivia caminhando em lugares que não havia estradas, em lugares, meus queridos irmãos, que a temperatura sempre é muito quente. Logo, posso dizer que Jesus não era loiro, Jesus não tinha olhos azuis. Mas os homens constroem uma imagem e muitas vezes as pessoas acreditam na imagem. E a fé diz que a palavra de Deus, perdão, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Logo, a imagem que os homens criaram de Jesus Cristo não tem importância para aquele que tem fé. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir. Nós não precisamos tocar em nada, nós não precisamos visualizar nada para termos fé. E João escreve no capítulo 3 de seu evangelho, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta vida eterna em Cristo Jesus é pela fé. Eu estou falando aqui para você pela fé que Deus gerou em meu coração um sentimento, um desejo, uma vontade de conhecer aquilo que não se vê, de amar aquilo que não se pode tocar e de se entregar para aquilo que você não vai sentir de uma forma física, mas você vai sentir de uma forma espiritual. Isto é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a certeza, a convicção de que elas existem e elas são real. Esta é a fé. O interessante é que amor e fé e esperança foram citadas pelo apóstolo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, aonde ele diz: ainda restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior dos 3 é o amor. Mas eu quero dizer para você que fé é firme, é o fundamento, é a razão, é a convicção, é a certeza de que nós estamos num caminho certo. A esperança é algo que eu e você precisamos ter, e todo aquele que espera a salvação, todo aquele que busca em Deus a salvação, ele tem esperança. O rei Davi escreve: esperei com paciência no Senhor, e Ele concedeu o desejo do meu coração. Quando nós lemos os Salmos 37, e nós, nos versículos 3, 4, 5 e 6, nestes 4 versos, nós podemos ter certeza, como Davi, que ele entregava a vida, confiava e esperava que o Senhor pudesse, como de fato pode, fazer todas as coisas que Davi, como homem, lhes impedia que fizesse. É importante quando nós entendemos que somos dependentes de algo invisível, mas que é poderoso, algo invisível, mas que é real. É interessante quando nós compreendemos a grandeza de um ser invisível que pode todas as coisas em nossas vidas. Este é o Deus de Israel. Este é o Elohim de Israel, né? É o Senhor, é Adonai de Israel. Bendito seja Ele, o Todo-Poderoso, o Eterno, Criador de todas as coisas. Deus criou a mim, gerando-me no ventre da minha mãe.
na concepção de uma relação de um homem e de uma mulher, mas quem dá a vida. De onde vem esta vida? Esta vida provém do Criador. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ali nós vemos que o homem diante de Deus é tão frágil. Nós somos apenas um sopro. Nós somos apenas um sopro humano diante de Deus. É a nossa vida. Porque quando nós perdemos esse sopro, nós entendemos que nós nos distanciamos do Criador. Não é verdade? Nós nos entendemos que a morte é uma dádiva do Criador, assim como a vida. Deus dá um tempo para mim, dá um tempo para você, dá um tempo diferente para todos nós. Mas a importância da criação e do seu Criador é que Ele é quem decide tudo e todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Você já parou para pensar que amor, que grandeza de amor, esse que o Senhor, Deus de Israel, tem por cada um de nós, os seus filhos? Já parou para imaginar que amor é esse? A palavra ágape se refere ao amor como um amor único, que somente o Eterno de Israel tem. Somente Ele tem este amor. O nosso amor humano, o amor do filho, o amor da mãe, do pai, o amor de esposo, de esposa, o amor do casal, o amor da família, ele não é comparável ao amor do Eterno Deus de Israel. Nesta tarde, nós falamos aqui a respeito de um amor que só Ele tem para nos dar. E a nossa base é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos e minhas queridas, você que está assistindo, você que vai assistir esta curta live, saiba que você é amado por Deus, gerado no ventre da mãe, mas pelo poder de Deus. Somente Ele pode transformar uma vida. O salmista Davi, no Salmo 37, no Salmos 37, no verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero orar e agradecer por este momento. Você que está nos assistindo, ore comigo agora. E você que vai olhar esta live mais tarde, creia que o Deus Todo-Poderoso te ama e sempre vai amar. Soberano e eterno Deus e Pai, nesta tarde de sábado, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de pregarmos a Tua Palavra, de vivenciarmos um momento com Deus. Hoje, entendemos que o Senhor amou o mundo e nós vivemos neste mundo. Nós somos as Suas criaturas, somos os Seus filhos e contamos a Deus que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, Pai. Abençoa os irmãos, as irmãs, os amigos e as amigas, as pessoas que estão doentes, enfermas, desacreditadas, desesperadas, entristecidas, Pai, talvez depressivas, opressivas, Pai. Mas tudo isso nós colocamos diante do Criador dos céus e da terra. E o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Uma boa tarde para você que está nos assistindo. Obrigado pela sua participação. Esta é mais uma live com o pastor João Hamilton, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Para você, Deus os abençoe. Tenham um final de sábado abençoado e um domingo na presença de Deus. Uma boa tarde.